vamos olhar pelo lado positivo? Vamos, né? A gente está numa... No comecinho do jogo, a gente tá falando que o empate era um bom negócio. Exatamente. A gente assinava um empate, eu acho que o resultado não é ruim, só é frustrante pelo jeito que aconteceu. E, né, tomar um gol do Corinthians no final, nunca é bom tomar um gol no final, ainda mais do Corinthians, mas eu acho que dentro de tudo que aconteceu no São Paulo, depois da expectativa que a gente vivia no começo do Campeonato Paulista, depois daquele 3-0 do Mirassol, que a gente estava aqui, a gente viu o desespero que era. Depois do que aconteceu da saída do pior presidente da história, que é só um recomeço, vamos lembrar que nada mudou, é preciso um recomeço. Agora, hoje, eu acho que a gente tem alguns pontos positivos para falar. Eu acho que o São Paulo teve uma postura um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. Eu acho que a escolha do Crespo por um time mais experiente funcionou. No primeiro tempo, o Corinthians não se impôs, não conseguiu se impor. Criou mais oportunidades, porque era natural, o Corinthians criar mais oportunidades, mas não se impôs. E o São Paulo conseguiu fazer um gol com o Tapia, que é um jogador limitadíssimo tecnicamente, mas hoje foi importante, fez o gol. O Corinthians criou pouco, o Rafael fez algumas defesas importantes, apesar de meio inseguro, soltando algumas bolas ali. E eu acho que alguns jogadores hoje ficaram muito abaixo, né? O Lucas, mais uma vez, mostrando que, para mim, é um ex-jogador. Por mais que a gente acredite, por mais que a gente goste do Lucas, a gente tem um ex-jogador. Se fosse qualquer outro jogador, e se não fosse o Lucas, pelo que ele vem jogando, já não estaria mais no time, já teria sido negociado, já não estava mais. Eu acho que o Luciano também participou pouco do jogo. Não adianta se dar carrinho, ficar vibrando para a torcida, tem que jogar bola. O Wendel, para mim, péssimo, pior do time. O Arboleda começou o jogo inseguro, depois melhorou. O Alan Franco vinha bem, falhou no momento decisivo. Pablo Maia entrando mais uma vez, mostrando que não tem a mínima condição de vestir a camisa do São Paulo. E acho que vamos ver se o empresário dele vai falar alguma coisa agora, né? Vai comentar alguma coisa agora. E agora, pontos positivos, vamos falar dos pontos positivos. Acho que o Danielzinho foi o melhor nome do São Paulo, um dos melhores, não só pelo cruzamento para o Tapia, mas a organização que ele dá no meio de campo, né? Ele organiza bem o time, é um cara que não é afobado, que não é violento, que não é um cara que sabe cadenciar o jogo. Fez uma boa dupla de meio de campo com o Marcos Antônio. O São Paulo tomou o gol quando o Marcos Antônio saiu, né? Que também dá para aquele espaço no meio de campo que o Pablo Maia não tem capacidade de cobrir. E acho que o Danielzinho foi o destaque, o Marcos Antônio também foi bem. Eu acho que esse menino, o Nicolas, entrou muito bem. Para mim, ele jogou 20 minutos, mais do que o Wendel jogou em toda a trajetória dele com a camisa do São Paulo. Para mim, só o que esse menino fez... Porque não é só uma questão de ganhar dividido, é a postura. Então, a postura de não tremer a perna, a postura de não se intimidar, a postura de dar carrinho, de dar bicuda para lateral, isso é uma postura. E esse menino entrou, me surpreendeu. Eu fiquei preocupado da maneira com que ele entrou. Eu acho que o Mike fez uma partida fraca hoje, não gostei muito da atuação do Mike. Acho meio inseguro também. É moleque também, vai oscilar, a gente não pode exigir muito desses moleques da base que tem uma sequência, que produzam em alto nível. O Mike tem um menino promissor, mas hoje acho que ele teve um pouco abaixo. E o resto, eu acho que o São Paulo tem, nesse momento de transição, nesse momento de mudança, né, de expectativa de mudança, eu acho que o mais importante era não perder hoje, o mais importante era não ser humilhado hoje, o mais importante era não entrar com o time com aquela postura covarde, bunda mole que a gente viu. É que o São Paulo não tem, tecnicamente, não tem um time que vai segurar o resultado, que vai controlar o jogo. O São Paulo não controla o jogo se jogar contra nós. Aqui o São Paulo não controla o jogo. Mas isso é uma deficiência do elenco podre que foi montado por esse presidente podre. Né? A gente também não pode esquecer disso. A gente não tem opção no banco de reserva. A gente tinha opção dos meninos da base, do Matheus Alves e outros meninos que poderiam render e ajudar mais, como o Nicolas ajudou, mas foram vendidos a preço de banana. As contratações... altamente questionáveis desse presidente. Então, a gente ainda vai pagar o preço dessa gestão podre, da pior gestão da história. Eles vão pagar o preço por muito tempo ainda. Só que eu acho que o empate não é um resultado ruim. A frustração vem porque tomou um gol no final do jogo. Mas eu vou falar para vocês, do jeito que eu terminei o último jogo aqui contra o Mirassol, a sensação que eu tinha, a certeza que o São Paulo corria grande risco de ser rebaixado. Depois de tudo que aconteceu numa semana, com a vitória em cima do São Bernardo, com a saída do pior presidente da história, com a expectativa desse novo presidente, e um empate hoje na Neoquímica Arena, jogando de igual para igual contra o Corinthians, né? Porque a gente jogou de igual para igual, o Corinthians é um time limitado tecnicamente, mas a gente jogou de igual para igual com o Corinthians. Não vou falar para você que eu vou sair daqui feliz da vida, porque tomar um gol aos 45 não dá para ser feliz da vida, mas... Pelo menos, lá no fim do túnel, lá a gente vê uma luzinha, talvez seja... Espero que não seja um trem, mas a gente vê uma luzinha, uma expectativa. Agora, está nas mãos desse presidente,
Eu acho que ele tem todas as condições de começar uma reestruturação do São Paulo. Eu acho que o cenário que a gente vive hoje, nesse domingo, 18 de janeiro, é o melhor cenário de perspectiva que a gente teve nos últimos anos. Eu não consigo... Eu não me lembro de olhar para o futuro do São Paulo e ter o mínimo de esperança que eu estou tendo agora. Porque o nosso futuro era tenebroso. Eu não estou dizendo que vai ser campeão de tudo, não estou dizendo nada disso. Mas estou dizendo que uma previsão de futuro catastrófico com o time na segunda divisão do Paulista e do Brasileiro, que a gente teve certeza quando acabou o jogo contra o Mirassol, depois de tudo que aconteceu essa semana, eu acho que a gente tem uma expectativa de futuro boa. Agora, é preciso continuar cobrando, não mudou absolutamente nada, só trocou a principal peça, mas a corja toda continua lá. Tem muita gente que precisa ser expulsa do São Paulo. É um processo de reestruturação que demora. Esse presidente destruiu o clube, ele causou um dano tão grande no São Paulo que vai demorar anos para se reconstruir. Então, não é um processo que a gente resolve de uma hora para outra. É um processo demorado, é um processo que tem que ter muito trabalho, profissionalismo, dedicação, cobrança da torcida, mas é um trabalho que vai levar tempo. Mas eu acho que dentro de tudo, se você me perguntasse antes do jogo, o Barolo vai ser 1-1 e vamos embora para casa, eu ia assinar feliz da vida com 1-1. Então, vamos ver agora, tem um clássico contra a Portuguesa no meio de semana, Palmeiras no final de semana, jogando fora de casa. A tabela não é fácil. Flamengo depois. E o Flamengo depois. Eu só queria que esse presidente pagasse o salário desses jogadores. Se eu pudesse pedir uma coisa hoje, é que ele pagasse o salário desses jogadores. Obrigado para todo mundo que colou com a gente, obrigado pelos likes, pelas nossas metas, pela sua parceria, pela nossa companhia. Quarta-feira estaremos de novo aqui e vamos juntos, independente de qualquer coisa. E vocês viram, né, que o Uruca era o presidente, né? O Uruca era o presidente. Não tem nada a ver com a rádio. Graças a Deus, esse cara não está mais lá. Se Deus quiser, não vai fazer mais parte. Enquanto, pelo menos, eu viver, esse ex-presidente não vai fazer parte mais da história do São Paulo.